Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre pecuária de corte. O tema da aula de hoje é por que eu preciso aumentar a minha produção de arrobas por hectare ano. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Ok? Então, por que o produtor precisa focar no aumento da produção de arrobas por hectare ano? Eu vou trazer alguns dados aqui, os dados que fazem um comparativo da pecuária na década de 70 na pecuária atual. Tá? Só para você ter ideia, eu estou comparando aqui um produtor que na década de 70 produzia 5 arrobas por hectare ano, que é uma média de produção de um sistema de baixa produção. 5 arrobas por hectare ano é uma baixa produção de arrobas. Tá? É muito pouco, isso é como se fosse um animal por hectare, né? E esse animal está produzindo, está colocando um animal por hectare e esse animal está produzindo 5 arrobas por hectare ano. É uma produção muito pequena, muito baixa. Isso principalmente para quem mexe com recria e com engorda, que você pode chegar a produzir até 30 arrobas por hectare ano, ou seja, 6 vezes a mais. Tá? Então, na década de 70, olha só, o preço da arroba corrigido para hoje, tá? Se o produtor fosse receber o preço da arroba corrigido na década de 70, ele estaria recebendo R$ 296 por arroba, tá? Hoje a arroba está o quê? Em torno de 120, 130 reais, em algumas praças 110, outras 120, 130. Se o produtor da década de 70, hoje ele estaria recebendo em torno de 236, 296 reais por arroba, tá? Lucro na década de 70, tá? Isso tudo corrigido, né? Na década de 70, o lucro por arroba era em torno de 133 reais por arroba. Hoje o lucro por arroba está em torno de 20 reais. Olha a diferença. Tá? A margem líquida era em torno de 45% na década de 70. Hoje a margem líquida está em torno de 15%. O custo por arroba, o custo reais por arroba, na década de 70 estava em torno de 162 reais por arroba, mas ele ganhava 296. Tá? Hoje o custo por arroba está em torno de 116, só que o cara ganha 130. Tá? A receita de 5 arrobas por hectare na década de 70 era R$ 1.400. Hoje está em torno de R$ 680. E o lucro líquido dessas mesmas 5 arrobas na década de 70 dava em torno de R$ 668 por hectare de lucro líquido se ele produzisse 5 arrobas por hectare na década de 70. Hoje, se o cara produzir 5 arrobas por hectare, o lucro líquido dele é de R$ 100. R$ 100 por hectare. Ou seja, na década de 70, uma série de variáveis, preço da arroba maior, margem líquida maior. Então, o produtor não estava muito focado em aumentar a produtividade, porque ele já tinha uma boa rentabilidade. Com 5 arrobas, se ele produzisse 5 arrobas por hectare ano, ele tinha uma rentabilidade muito boa, R$ 600 por hectare, produzindo 5 arrobas. Então o foco na década de 70 era o quê? Expandir as terras. Quanto mais terra eu tivesse, eu poderia colocar mais boi e poderia ganhar mais. Por quê? Eu ganhava, se eu produzisse 5 arrobas por hectare ano, eu tinha uma receita muito boa. Então, na década de 70, o foco era expandir terra. Você vendia uma boiada, comprava uma fazenda. E hoje? Hoje não está assim. Hoje o foco é na produtividade. Você precisa aumentar a sua produção de arrobas por hectare ano para você ter uma rentabilidade. Não adianta você ter muita terra e produzir 5 arrobas por hectare ano, porque a rentabilidade caiu de R$ 600 de lucro líquido para quem produzia 5 arrobas por hectare ano para R$ 100 para quem produz hoje 5 arrobas por hectare ano. Por isso que o foco de hoje tem que ser o aumento da produtividade, não o aumento de terra. Tá? Então,
Esse mesmo produtor, uma fazenda de 500 hectares, vamos dar um exemplo aqui, um produtor que tinha uma fazenda de 500 hectares, ele produzia 5 arrobas por hectare. Na década de 70, um produtor de 500 hectares, que produzia 5 arrobas por hectare ano, ele tinha um salário de R$ 25.000 por mês, é um bom salário. Esse mesmo produtor, hoje, de 500 hectares, produzindo 5 arrobas por hectare ano, ele tem um salário de R$ 4.000 por mês. Já não é um bom salário. Então, a pecuária mudou. A pecuária mudou e o produtor tem que acompanhar essa mudança. Segundo especialistas aí, um produtor de fase de cria, tá? Ele precisa aí, um produtor, para ter lucro, tá? Na fase de cria. Fase de cria é só quem mexe com vaca e vende bezerro desmamado, tá? Ele tem que produzir aí em torno aí de 6 a 18 arrobas por hectare ano. A fase de cria ela é um pouco mais difícil para intensificar mesmo, tá? A fase de cria é um pouco mais difícil porque não tem como você aumentar muito a taxa de lotação de vacas. Então a fase de cria é uma fase que eu vou acabar produzindo menos arrobas comparado com recria e com engorda, tem jeito, tá? Então, a fase de cria, o ideal é que você produza em torno de 12 a 18 arrobas por hectare ano. Tá? O ciclo completo, cria, recria e engorda. Quem mexe com o ciclo completo, cria, recria e engorda. Qual o ideal? Quem está ganhando mais dinheiro é quem está produzindo em torno de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Então, quem está ganhando mais dinheiro na fase de cria é quem está produzindo em torno de 6 até 18 arrobas por hectare ano. Quem está ganhando mais dinheiro na fase de cria é quem está produzindo aí em torno de 6 a 18 arrobas por hectare ano. Quem está ganhando mais dinheiro no ciclo completo é quem está produzindo em torno de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Quem está produzindo, quem está ganhando mais dinheiro também na fase de recria e engorda é quem está produzindo em torno de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Então, a pecuária mudou. Você precisa pelo menos, se você produz 5 arrobas por hectare ano, você precisa pelo menos dobrar, passar inicialmente de 5 para 10 arrobas por hectare ano. Pessoal, como é que eu aumento a minha produção de arrobas por hectare ano? Você tem dois caminhos. Primeiro, você pode aumentar o ganho médio diário, ou seja, os animais ganham 500 gramas por dia a pasto em média o ano todo. Você pode aumentar isso para 700 gramas por dia através de suplementação com proteinado na seca, proteinado nas águas. É um caminho, mas o maior impacto no aumento da produção de arrobas por hectare ano é o aumento na taxa de lotação. Aumentando a taxa de lotação, você vai aumentar a sua produção de arrobas por hectare ano. Como é que eu aumento a minha taxa de lotação? Pastejo rotacionado, adubação de pastagem, planejamento forrageiro, vedação de pastagens, principalmente manejo de pastagens, planejamento forrageiro. Ok? É uma forma de você aumentar a sua taxa de lotação é investindo no seu pasto. Adubação, correção, divisão, que aí você vai conseguir aumentar sua taxa de lotação. É só um cálculo simples. Você coloca um animal por hectare. O animal ele produz 5 arrobas por hectare ano. Você colocando 2 animais por hectare, você já dobra. Em vez de 5, você já produz. Em vez de 5, você produz 10. Se você aumentar a taxa de lotação e aumentar o ganho de peso, você pode aumentar para 15 já arrobas por hectare ano. Só aumentando a taxa de lotação, você saiu de 5 para 10. Suplementando, você já pode sair de 10 para 15. E aí você vai aumentando a taxa de lotação, você vai aumentando a produção de arrobas por hectare ano. Tá? Não, mas é caro, professor. Quem aumenta a produção, produzir mais arrobas por hectare ano é caro. Eu tenho um dado aqui que fala justamente isso. Quem produz em torno de 26 a 38 arrobas por hectare ano, os gastos eles se concentram mais em nutrição. Quem produz de 1 a 3 arrobas por hectare ano, os gastos
se concentram mais, né, com depreciações. Você está pagando depreciação, você está pagando mais manutenção, você está pagando mais funcionário. Quem produz mais arrobas dilui todos esses gastos. Ou seja, eu estou produzindo mais arroba, eu estou diluindo meus gastos com funcionário. Você tem um vaqueiro, você produz 5 arrobas por hectare ano. Você aumentou para 2 cabeças, você aumentou para 10 arrobas por hectare ano. Esse mesmo vaqueiro ele vai custar menos, porque você aumentou sua produção para pagar o mesmo vaqueiro. Então dilui seu custo com mão de obra. Se você tem lá a depreciação de máquina, de trator, se eu produzir mais arroba, eu diluo a depreciação. Então quem produz mais arrobas por hectare ano, investe em quê? Investe em alimentação, em nutrição, em pastagem, em adubação. O investimento maior é nisso aí. Correção em fertilizante. E quem está produzindo de 1 a 3 arrobas por hectare ano, está gastando mais com o quê? Com funcionário, com mão de obra, com manutenção, com depreciação. Ou seja, está ficando elas por elas. É um gasto que às vezes você não vê. Ah, mas o meu gasto com suplementação é muito baixo. Mas você está pagando os gastos que você não vê, que é o gasto com depreciação, com funcionário. Aquela velha questão, é o custo está lá mesmo. Né? Não, o funcionário está lá mesmo, eu não faço conta do funcionário, ele está lá mesmo. Esse curral está lá mesmo. Tudo isso é custo, você gastou para fazer o curral, você está pagando esse curral todo mês. O funcionário, você produzindo 10 arrobas ou 1 arroba, ele está lá todo mês. A cerca está lá, o pasto está lá, o sal mineral está lá, tudo está lá. Por isso que é importante você focar no aumento da produção de arrobas por hectare ano. Tá bom? Um abraço. Produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro, é produtor de sucesso. Espero que você tenha sucesso na sua atividade. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa informação para que o maior número de pessoas possa ter acesso a ela. Um abraço, até a próxima e sucesso sempre!